Robert Johnson. Dizem que ele assinou um contrato com o diabo para se transformar em um dos maiores bluesmans da história. E ele conseguiu, mesmo depois da sua morte. Ele é reconhecido hoje no mundo inteiro, no mundo do rock, como um dos maiores artistas de blues do planeta. Nós vamos ficar sabendo essa história inteirinha logo após a vinheta. Ok, eu sou Ari de Jesus, aqui do Conectados SA, e hoje a gente vai conversar com você sobre nada mais, nada menos que Robert Johnson, uma história muito cheia de mistérios, que é uma história de um rapaz que era bluesman, né? Ele tocava blues e acabou assinando um contrato, né? Dizem que foi com o diabo para se tornar um dos maiores bluesmans da história. E realmente ele se transformou. Hoje ele é conhecido no mundo inteiro. Todas as suas músicas, né, são conhecidas no mundo inteiro. Inclusive tem um mistério aí, diz que ele era para ele gravar 30 músicas, segundo o contrato, 30 músicas, né, segundo o contrato que ele fez, e ele acabou gravando apenas 29. Diz que tem uma música aí dele aí que está perdida, que parece-me que é procurado até hoje, essa última música de Robert Johnson. A gente vai saber essa história bem certinha, mas é uma história bem emblemática, cheia de mistérios. As músicas do Robert Johnson também são cheias de mistérios. Inclusive, valeu até mesmo um filme chamado A Encruzilhada, onde você pode saber desse filme da vida de Robert Johnson inteirinha, né? Com artistas aí famosos, né? Um dos artistas famosos foi o que fez o Karate Kid, que faz, né, o papel da pessoa que está procurando lá essa música perdida de Robert Johnson, e também do guitarrista, um dos guitarristas aí mais famosos do mundo, que é Steve Vai, né? Que ele faz, como diz, coisas que são inacreditáveis na guitarra. Então ele participou do filme também, né? Eu vou ler aqui na verdade eu vou seguir aqui um site, né, que ele foi feita uma matéria. Vários sites, na verdade, já fizeram matérias sobre Robert Johnson, né? E eu estava dando uma pesquisada aqui e achei interessante passar para vocês aí sobre essa história bem estranha, misteriosa, cheia de suspense aí sobre esse bluesman aí, né, que hoje já não está mais entre nós, mas que ele criou muito espanto, curiosidade e suspense no mundo do rock, né? Eu vou passar aqui para o site, tá? E a gente vai ver o que era essa história de Robert Johnson, né? Que é essa aqui, ó. Tá? Eu vou passar aqui, ó. Eu tô lá no site do Aventuras da História. Eu vou deixar na descrição lá. Caso você queira saber a história bem certinho, tá? É só você entrar no site deles lá e vai estar a história certinho aqui. No site já começa com um título bem chamativo, que é Pacto com o Diabo e Morte Controversa. Robert Johnson, a maior lenda urbana da história do jazz. É uma história bem emblemática, né? E ela já começa assim: a encruzilhada onde um músico teria feito contrato de sua alma se tornou patrimônio histórico americano e rendeu diversas teorias, né? Um mistério na vida de Robert Johnson, de Robert Leroy Johnson, fizeram do músico o homem mais misterioso do mundo. Seu incerto nascimento é datado em 1909, entre 1909 e 1912, na pequena cidade de Mazlehurst, acho que é isso, no Mississippi, né? Os únicos registros de sua infância e adolescência eram em campos dos membros de sua família, que também eram lavradores, né? Sem frequentar a escola, passou a se dedicar à música aos 16 anos de idade, tocando composições próprias em bares, com letras carregadas de agonia e dor. O blues era bem assim, né, na época, uma música carregada de agonia e dor. Descrevia a solidão, romances e as dificuldades enfrentadas pelos americanos na época da Grande Depressão de 1929. Seus prejuízos quando começou a ter certa notoriedade pelas composições. Muitos fatos estranhos passaram a render certa desconfiança sobre a origem do seu talento, né? Entre suas 29 composições gravadas, aquilo que eu falei era para ser 30, né? Mas o contrato que ele fez, parece que ele conseguiu gravar só 29 e andou se arrependendo do contrato que ele tinha feito, né? Entre 29 composições gravadas, alguns títulos e letras tinham como enredo principal
o contato com uma força sobrenatural que buscava sua alma. Estranho, né? Nomeando especificamente os sinônimos de demônio como Satã, Devil e Demon. Na música Man and Devil Blues, e é ainda mais específico ao descrever Satanás batendo em sua porta pela manhã e orientando a ir embora com ele. Parece que ele tinha essas visões e acabou colocando nas músicas deles aí esse contrato lá que ele fez, né? Além disso, o comportamento de Johnson, de acordo com testemunhas, era bem macabro. Um homem pouco falável e tinha um olhar profundo e fixo. Já amedrontava, né? Nas ocasiões chegou a gravar suas músicas tocando o violão em frente à parede, como se estivesse recebendo alguma entidade em seu corpo, né? O mistério apontava um caminho único. Johnson fez um pacto com o diabo, já como diz, apareceu a notícia, né? Ele fez um pacto, assinou um contrato, né? Por isso que ele está tocando dessa forma, né? A lenda da encruzilhada, o lendário cruzamento entre as rodovias 61 e 49 em Sharkdale, isso é lá nos Estados Unidos, no Mississippi, teria sido o palco da maior lenda urbana do jazz. Com um violão e uma garrafa de uísque, teria solicitado a presença da figura para realizar uma proposta em troca da sua alma, né? A figura que ele se refere aqui é o próprio demônio, né? O trato tinha só um objetivo. Johnson queria ser o melhor musicista possível e que pudesse fazer sem esforço algum. Tudo o que quisesse no violão para ser o maior artista de blues, né? O pacto teria sido selado com ambos bebendo uísque trazido pelo músico. Imagine, em teoria, os sucessos Sweet Home Chicago e I Believe I Dust My Broom, como é que é? I Believe I Dust My Broom, né? Teria sido escrito, gravado e reproduzidos com o próprio diabo em seu corpo, dando força e poder totalitário para a genialidade presente na letra e melodia. Porém, as últimas composições seriam as relacionadas ao demônio, né? Visto que o trato específico que apenas 30 músicas seriam gravadas. Esse foi o trato que ele fez lá com Coisa Ruim, ao longo da sua carreira. Esse número estava se aproximando. Ele já tinha gravado algumas músicas e quando ele chegasse na música de número 30, né, ele iria morrer, né? Para amparar a conspiração, Robert gravou em toda a sua carreira 29 músicas, deixando de lado 11 composições que estavam completamente prontas para serem passadas em estúdio, antes de gravar a 30ª música. Teria se rebelado contra Satanás para que pudesse continuar gravando e aproveitando a sua vida. Sua morte, no entanto, ainda dá mais crédito ao mistério. Com o descumprimento, teria sido lançada uma maldição famosa no mundo da música. A Maldição dos 27. Esse é o famoso Clube dos 27. Quem sabe a gente faça um especial somente dos o Clube dos 27, que também é muito misterioso, né? Mas logo, quem sabe a gente faça aí. Assim como muitos músicos que morreram e entraram no Clube dos 27, isso que eu acabei de falar, né? As circunstâncias do óbito de Rob Johnson são inconclusivas e de motivos incertos, né? Um rumor levanta a possibilidade de que o músico faleceu em decorrência de uma sífilis que contraiu e desenvolveu rapidamente. Em outra, teria se envolvido com uma moça casada e o marido da mesma teria o envenenado. Apesar dos mistérios, sua obra sucinta, com o padrão de 12 compassos no jazz, inspirou uma geração inteira de músicos como Eric Clapton, famoso Eric Clapton, né? Que chegou a gravar um álbum cover somente com composições de Johnson e rendeu ao astro um Grammy póstumo pelo conjunto da obra, além de ser eternizado no Hall da Fama do Rock and Roll na primeira cerimônia em 1986. Para você que não sabe quem é o Eric Clapton, é um dos artistas aí do lado do rock mais famoso e mais respeitado hoje no mundo. Faz canções muito famosas aí e são tocadas no planeta inteiro. E aqui tem, né, para você saber mais sobre Robert Johnson e sua morte bem misteriosa e todo esse como que aconteceu, né? Tem um filme que se chama A Encruzilhada. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó.
o filme Crossroads, né? De 1986, a encruzilhada que seria aqui no Brasil chamado de A Encruzilhada, né? Tem seu enredo inspirado na lenda do blues, do blues Robert Johnson, com seu protagonista Eugene Martone, interpretado por Ralph Macchio, né? Macchio, que é o mesmo que fez o Karate Kid, né? Colocando em uma aventura para encontrar a lendária música perdida de Johnson. No filme, se diz que o Robert tinha gravado, que igual eu falei, né, para gravar 30 músicas, mas apenas 29 foram efetivamente registradas nos áudios que sobreviveram até os dias atuais. A cena mais famosa, eu cheguei a assistir o filme várias vezes, o filme da Encruzilhada, né? A mais famosa do filme é o duelo de guitarras, onde estão, de um lado, o jovem estudante, né? E de música clássica, e do outro lado o guitarrista escolhido pelo diabo, Jack Butter, e interpretado por nada mais, nada menos que um dos maiores guitarristas, na minha opinião, né? E também na opinião de vários guitarristas aí, nada mais, nada menos que Steve Vai, né? Em uma sequência de tirar o fôlego que ajudou o filme a se tornar cult entre os fãs apreciadores de rock e blues em geral. Ou seja, tem uma boa pedida para você entender como que se deu, né, a todo esse pacto e toda a vida de Robert Johnson aí no cenário de blues no mundo inteiro, que até hoje, né, se você ainda não ouviu o Robert Johnson, aí você pode procurar na internet, aí tem várias coisas do Robert Johnson, também do Steve Vai, e também você pode encontrar o filme A Encruzilhada, tá? Mas caso você, de repente, tenha interesse, até no Amazon Prime, tá? Tem o filme da Encruzilhada lá. Tá? Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição, caso você tenha interesse, tá? Aqui no Amazon Prime, que tem o filme da Encruzilhada. Se você já é assinante, é só você, no dia chegar, abre o Amazon Prime e assiste o filme, você pode ter uma noção do que era a Encruzilhada e quem foi o Robert Johnson, e, como diz, interpretado por dois atores fantásticos, né? Principalmente um deles aqui, que é o Steve Vai, né, que eu sou suspeito de falar, porque eu também sou guitarrista, né? Então, o Steve Vai fora do comum ver ele tocando guitarra, né? Mas é um filme muito bom. Você pode, se você não tem assinatura, é só eu vou deixar o link na descrição, de repente, lá. Se você tiver interesse, você assine e pode assistir o filme pela Amazon Prime. Bem, esse foi um pouquinho, né, de Robert Johnson, né? Que fez um pacto, assinou um contrato aí, segundo ele, né? Assinou um contrato aí com o diabo para se tornar um dos maiores bluesmen do planeta. E mesmo depois da sua morte, ele conseguiu. Ele é respeitado no mundo inteiro com as suas músicas. E, segundo o que falam, tem uma música dele que está perdida, né? De repente, se você encontrar, você pode, né, se tornar famoso no mundo inteiro, né? Mas eu não sei, né? Se você queria, como disse, se você quer encontrar essa última música, não sei se eu também queria encontrar, né, pelo contrato que ele fez aí, né? Parece-me que o contrato era para 30, ele gravou 29, se arrependeu no último momento, acabou morrendo de uma morte que ninguém sabe bem certinho o que foi. Alguns falam que foi envenenamento lá, de repente, ali com uma pessoa que ele acabou se envolvendo. Outro diz que foi uma doença venérea, ou não se sabe bem o que foi. Mas uma coisa é certa. Ele conseguiu, na época, né, como diz, abalar e impressionar as pessoas que o viam tocar, tá? Esse foi, como diz, um pouco aí do nosso boletim mistério, para você saber um pouco, não só um pouco mais de música, mas também sobre a vida de Robert Johnson, e poder ver tudo isso no filme A Encruzilhada. Torno a falar, se você tiver interesse, eu vou deixar o link na descrição para você ir até o Amazon Prime lá, só assinar aí com o nosso link. Ou, se você tem já o Amazon Prime, abra lá e veja para você. É uma obra-prima da música mundial. Tá ok? Obrigado e tchau, tchau.